Som. Irmãos, bom dia. Peço que os irmãos se preparem agora para o nosso culto. Vamos nos assentar, nos acalmar, aquietar o nosso coração. Tivemos uma aula belíssima agora pela manhã, nosso intervalo com lanche. Agora vamos nos acalmar, sentar e preparar o nosso coração por meio agora do nosso prelúdio para nós iniciarmos o nosso culto de adoração ao Senhor. Querida igreja, bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor vos sejam multiplicados, amém? Nós estamos reunidos aqui nesta manhã, neste culto solene, culto esse de adoração e de louvor ao Deus Trino, ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Esse é o momento em que a igreja tem a oportunidade de se reunir nessa Assembleia Santa para nós adorarmos aquele que nos chamou. Nós não viemos porque nós queremos. Foi o próprio Deus que nos convocou, que colocou no nosso coração esse desejo de estar aqui hoje e poder adorar o seu santo nome. Então seja muito bem-vindo a este culto, que você prepare o seu coração para que você possa receber a porção da palavra de Deus que Ele tem para mim e para você nesta manhã. Nós vamos orar. Eu quero convidar os irmãos a ficarem em pé. Nós vamos ter uma palavra de oração para que nós possamos adorar o Senhor por meio das nossas palavras. Amado Deus e bendito Pai, aqui está o teu povo reunido nesta manhã. Manhã essa tão maravilhosa, Senhor, em que nós deixamos nossos afazeres, nossa atividade, depois de uma semana tão puxada de trabalho, mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós compreendemos que o Senhor é a maior prioridade da nossa vida. O Senhor é a razão do nosso viver, o Senhor é a razão do nosso existir. E aqui nós estamos, Senhor, reunidos porque nós cremos que não há outro Deus como o Senhor. Só o Senhor é Deus. Que o Senhor seja bendito, engrandecido por meio de nossas vidas nesta manhã. Que este culto, Senhor, seja um culto não voltado para nós, mas um culto voltado para o Senhor, o Deus Trino, que é bendito e eternamente. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, nós vamos cantar uma canção a cada manhã, e essa canção fala do cuidado de Deus sobre as nossas vidas, como nós somos cuidados pelo Senhor. Então, vamos cantar com muita alegria, com essa grande verdade da Escritura Sagrada.
cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, olhai os lírios dos campos e os pássaros do céu. Deus cuida de todos eles com fidelidade, amor. Não semeiam nem ceifam, mas refletem a glória de Deus a cada dia, a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, nossa esperança se renova. A cada manhã, assim como o Senhor alimenta as aves do céu, veste os lírios dos campos de beleza e esplendor. Ele cuida das nossas vidas, supre as necessidades a cada dia, a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, nossa esperança se renova. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, nossa esperança se renova. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, nossa esperança se renova. A cada manhã, a cada manhã, nossa esperança se renova. A cada manhã. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. A igreja pode se assentar. E eu quero convidá-los para que possam abrir suas Bíblias no livro de Jó, capítulo de número 34. Também no meio da sua Bíblia, antes do livro dos Salmos. Livro de Jó, capítulo 34. Versículos 21, versículo 21 ao 24. Nos diz assim a sagrada letra:
Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra profunda o bastante, onde os que praticam a iniquidade possam se esconder. Pois Deus não precisa observar o homem por muito tempo antes de o fazer comparecer em juízo diante dele. Deus arrasa os poderosos sem os inquirir e põe outros em seu lugar. Queridos irmãos, nós temos a oportunidade agora de nos colocar diante do Senhor em oração silenciosa para reconhecer a nossa pecaminosidade, os nossos pecados, confessá-los diante do Senhor. Nós acabamos de cantar aqui que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e que isso nos traz esperança, saber que nós temos um Deus que, por meio do seu Santo Filho, esse Filho que derramou o seu precioso sangue para nos lavar, para nos redimir e para termos acesso direto a esse Deus. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesta manhã e termos alguns instantes de oração silenciosa. Em seguida nós quebraremos o silêncio com uma oração de gratidão a Deus. Por gentileza, presbítero Felipe, nos conduza em oração, por favor. Senhor Deus, Pai, Senhor, eu reconheço, somos pecadores, Pai, somos falhos, nosso pecado cheira mal diante de Ti, Pai, nós somos miseráveis, mas nós sabemos que o sangue de Cristo nos redimiu, Amém, Deus. nos lava, limpa as nossas mãos, purifica os nossos corações. Amém, Senhor. E através disso nós somos gratos, Pai, porque nós acabamos de cantar que a cada dia, a cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós, renovam sobre a sua igreja, nos renovando, nos limpando, Obrigado, Senhor. nos mais alto como a neve. Glória a Por isso Deus. nós somos gratos a Ti, pelo sacrifício do Teu Filho lindo aí na cruz, Pai. Abençoe cada um que está aqui, abençoe a sua igreja, que cada um aqui possa reconhecer, Senhor, ali o sacrifício que foi dado ali na cruz a cada dia, Senhor. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. E com essa convicção de que nós fomos perdoados pelos nossos muitos pecados, nós adoramos ao Senhor. Nós sempre respondemos, sempre é uma ação primeira do Senhor e o povo de Deus responde, e nós respondemos a esse perdão de pecados com adoração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 33, no versículo de número 11 apenas. Nós faremos essa leitura todos juntos. Eu convido aos irmãos para que fiquem em pé. Nós faremos essa leitura. Jeremias capítulo 33, versículo 11. Todos juntos lemos. O som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, e a voz dos que cantam. Deem graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Amém. Diante disso, nós festejamos e celebramos aquele que nos perdoou, que nos tirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz, e nós o adoramos. É isso que nós faremos agora com o próximo cântico, Vencendo e Vem Jesus.
em ser Jesus o seu Senhor. Mas se eu quero levantar-se e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Da vaidade, fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Meus queridos, podem sentar. Bom demais, queridos. Vocês sabem que eu sempre estou feliz. Hoje estou mais feliz ainda. Presbítero Wilke, a Sara, Sofia. Eu lembro ainda, a Sarinha pequena foi criada na igreja, rodando assim, na frente, assim, girava na frente da igreja. Ela não gosta de eu falar isso, porque ela fica com vergonha nessa idade. Queridos, maio é o mês da família e ficamos muito felizes aqui com a presença do Wilke, da Sara, da Sofia. E nós estamos com várias atividades para, durante esse mês de maio todo, estar lembrando desse bem precioso que é a nossa família. Devemos lutar por ela, devemos pagar um preço pela nossa família. Hoje é o bem mais precioso que temos hoje. Você pode lembrar da sua casa, lembrar do seu carro, lembrar do seu salário, lembrar de tantas coisas que você, pela graça de Deus, já conseguiu. Mas nada é mais importante do que nossa família. Você pode perder a casa, perder o carro, mas nunca a sua família. É o bem mais precioso. E eu quero saber se tem alguém a mais que nos visitam, além da sala de educação de casa, tem o nosso querido professor William. Professor William, que está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, William. Depois nós vamos falar sobre a presença do nosso querido irmão e professor William aqui no nosso meio. Mas também temos o Aurélio, o jovem que já vem, como é o nome dele? Luiz Otávio, não é Aurélio, é Otávio. Olha, quando era pequeno, eu parecia com você. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Louvado seja Deus. Depois foi que eu fui descobrir como é importante você parecer com outra pessoa. E descobriram lá na Paraíba, Pombal, que é a cara de um artista famoso aí. Vocês já ouviram a história dele? Como aquele ator que fez uma novela da Globo aí, ele descobriu, ele foi dar uma entrevista lá em Pombal, na Paraíba. Pombal é a cidade dos dinossauros, tem o parque dos dinossauros, uma coisa. O cara já ganhou casa, ganhou o tratamento dos dentes, ganhou tudo. Rapaz, é bom parecer com rico, né, rapaz? Parecer com gente boa.
parecer com gente que faz a diferença na nossa vida. Por isso é bom parecer com Deus, porque Ele faz a diferença na nossa vida. Então, queira cada dia mais ser parecido com Ele. Então, vamos à mensagem de hoje, meus queridos, que encontra-se no livro 1 Samuel, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 27 até o 28. A gente vai cantar o parabéns para o Will, ou você vai cantar, meu irmão Ângelos? Cantamos. Você está com a clarineta, não está? É porque eu vi você no violão até ia esquecendo de cantar. Vamos cantar bonito para ele? Vamos, para ele vir outra vez, né? Pega a clarineta. Os irmãos já afinaram, aí a gente lê o texto, logo em seguida, cantar uma canção especial para você, meu irmão William. Se você não gostar, você fala, viu? Que a gente faz de novo. É visitante. Canta, Cássio. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Por isso eu vou e dizer: essa igreja ama você. Por isso eu vou lhe dizer: essa igreja ama você. Amém? Os irmãos cada dia mais afinados. Queridos, leiam, eu vou ler o texto, os irmãos acompanham com um olhar sobre o texto. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que vivi, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por essa manhã extraordinária. Ela não é igual à manhã anterior e diferente da que vai vir. É uma manhã especial, Senhor. As suas misericórdias foram renovadas. As esperanças, ó Deus, que aguardávamos, ó Pai, temos agora como potencialidade de adquiri-las. No teu poder, ó Deus, podemos descansar. Nesta graça, ó Deus real, podemos, ó Deus, caminhar firmes e confiantes, que o Senhor não nos deixará pelo caminho. Pelo contrário, andaremos com o Senhor neste caminho santo que leva às mansões celestiais. Obrigado por cada vida aqui que trouxestes. Não vieram, ó Deus, por suas próprias vontades, mas o Espírito Santo que habita neles os moveram a estar na tua presença. Não há adorador, ó Deus, que não te adore se não for pelo teu Espírito. Qualquer adoração que não seja pelo teu Espírito, ela é falsa. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui felizes, porque somos adoradores. Nos encontre assim, nós te pedimos, no nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto está inserido num texto maior, a história de Ana, uma história extraordinária e um tempo muito difícil, um tempo que era o tempo dos juízes, o tempo que as pessoas faziam segundo a sua própria vontade, eles não tinham referencial. Parece que estamos vivendo esse tempo novamente hoje, uma sociedade sem referenciais, cada um fazia o que lhe agradava. E nós temos aqui uma família, como muitas famílias, sofrendo por um problema de esterilidade. E essa esterilidade pode ser um problema de não gerar um filho, como era o caso dele, mas outras esterilidades, uma família que não consegue produzir, que não consegue se desenvolver, há uma verdadeira esterilidade, quando na verdade foram criados para dar frutos, para desenvolverem saudavelmente. Então, essa família que foi sonhada para ser um lugar agradável, e essa família que foi sonhada para ir na igreja ali ser um lugar abençoador, nessa família está acontecendo o contrário. Devido a esse período difícil, de uma normalização contrária à palavra de Deus, você começa esse texto sendo informado que Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. O texto não explica
não entra em detalhes, porque ele tinha normalizado essa atitude, mas o texto fala que isso está trazendo muitos sofrimentos. E eu não sei como você lida com a crítica, eu não sei como você lida com pessoas que abusam emocionalmente, como fazia Penina, simplesmente porque era fértil, porque conseguia ter a que a outra não tinha. E essa mulher de Deus, essa mulher sofria, derramava suas lágrimas. E no tempo que era comum as mulheres se embriagarem, o próprio profeta a confunde com uma bêbada, quando ela está orando. E ela ali mexendo os seus lábios, em intimidade com o Senhor, foi confundida com uma bêbada dentro da casa do Senhor. E ela precisa explicar que não é assim, que não é filha de Belial, mas é uma filha de Deus, amargurada, triste pela sua desventura. Então eu quero caminhar com você nessa manhã, meus irmãos, porque é um texto que traz muitas informações, e você precisa se estender depois no capítulo 2, quando ela volta uma vez no ano para ver Samuel, pequenininho, e faz uma túnica pequena. Ele ganha todo ano uma túnica costurada pela própria mãe. E esse filho criado no mesmo espaço que os 2 filhos de Eli foram criados. Os filhos de Eli não deram para nada, eram filhos de Belial. E este homem de Deus chamado Samuel, mudou a sua história. A história de Israel começa a ser mudada, porque ele vai escolher o primeiro rei de Israel, que se chama Saul. Então eu quero que você acompanhe comigo, meus irmãos, porque quando olhamos para esse texto, nós precisamos considerar algumas coisas. E a primeira dela a considerar é que o problema de Ana precisa ser apreciado, ele precisa ser considerado, levar em conta verdadeiramente. Nós precisamos ser sensíveis aos problemas. Quando as pessoas estão sofrendo, elas precisam de uma atenção. Nós precisamos considerar que ali há uma dor. Então veja no versículo 1 que diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tour, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. E aqui está, ele começa explicando aqui o panorama que está levando a todo esse drama que a família agora está vivendo. Então, o texto explica que, de uma forma que muitas vezes não conseguimos entender, que essa mulher de Deus, que tinha tudo para ter filhos maravilhosos, abençoados. Na verdade, ela não vai ter só Samuel, Deus vai curar a esterilidade. O milagre aqui não é que Deus concedeu que ela tivesse Samuel, concedeu a esterilidade, depois ela tem mais 5. Ela vai ter mais 3 meninos e 2 meninas. Mas antes não era assim. E fica uma pergunta: como uma mulher tão santa, uma mulher tão devota ao Senhor, não tem filhos, e uma mulher que não tem temor ao Senhor, não tem trato com seu semelhante, é uma pessoa que maltrata o seu próximo, tinha tantos filhos? Essa é uma pergunta que ainda se faz ressoar no meio de nós. Por que tem pessoas que são tão férteis e os filhos são criados como batata na areia, são criados de toda forma para se perderem nesse mundo perverso? E tem mães que, quando olhamos para elas, seriam ótimas mães de filhos, não têm. Talvez só teremos essas respostas quando estivermos com o Senhor, mas a verdade é que é a realidade de muitas pessoas. Pessoas que nunca poderiam ter tido um filho, é cheio de filhos. Pessoas que poderiam ter vários filhos, não tem nenhum. E aqui é montado esse quadro diante de nós, que é uma realidade de muitas pessoas ainda nos dias de hoje. E este homem, então, chamado Eucana, seu marido, procurava, de certa forma, superar
essa carência da sua esposa Ana, lhe dando uma porção dupla. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele o amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Aqui é uma informação importante, porque a mulher, naquele tempo que não engravidava, o marido tinha a liberdade de deixá-la. Então, veja o contexto daquela época. Mas o texto diz que ele não fazia isso porque a amava. E aqui tem um laço muito maior do que a maternidade. É o laço do amor que deve, então, nortear todos os casamentos até hoje e até sempre. O amor deve ser o laço maior de um relacionamento. Não são os filhos, não são as finanças, não são os bens, mas o amor é o laço mais forte. E ele, então, procurava agradá-la com a porção dobrada, mas isso, de fato, não mudava muito, porque o desejo dela era ter um filho, e a rival, que sempre estava ali do seu lado, estava ali rindo, estava ali fazendo algum gracejo para irritá-la, para deixá-la ainda mais amargurada. Então, meus irmãos, isso tem sido, talvez hoje, uma realidade de muitas pessoas. Pessoas que estão aí sofrendo na sua esterilidade, e tem pessoas se aproveitando disso para aumentar ainda mais o sofrimento. O esposo está tentando suprir essa carência de uma forma que, de fato, não vai alcançar o coração dessa pessoa, porque o desejo dela era exatamente isso. Quer dizer, uma coisa não supre a outra. Então, os maridos precisam entender isso, os sonhos das esposas, né? E a gente tenta sempre dizer assim, não, mas eu, assim como eu canto, eu sou melhor do que 10 filhos já, não sei por que é que você está triste. Eu não sei por que é que você está triste. E, de certa forma, ele era um homem convencido. Era um homem convencido demais. Eucana não era brincadeira, não. Eucana disse, eu não sei porque essa tristeza sua, eu sou melhor do que 10 filhos. E não era, meus irmãos. E não era. E você diz para a mulher, mas você tem tudo aqui dentro de casa, eu não sei porque está com essa coisa. Eu lhe dou tudo, eu trabalho, vou trabalhar, não sei o quê, e você ainda fica com essas coisas. Isso é uma insensibilidade do pecado, isso é uma sensibilidade de falta de referencial bíblico que tem alcançado o coração deste homem, que demonstrava com coisas materiais algo que ela não tinha pedido. Onde é que o texto diz que Ana pediu uma porção dobrada lá? Ela queria filhos. Era isso que ia realizar. E nós corremos o risco de dizer, como donos de casa, pai, chefe de família, cabeça da família, mas eu já tenho dado tudo. E, na verdade, não deu o que é mais importante. Para Ana, o mais importante era ter um filho. Eu não sei para você o que é mais importante hoje como mãe. E que os esposos não estão conseguindo enxergar. E estão tentando compensar com outras coisas. Então, com isso, o seu coração estava quebrado. O versículo de 6 a 7 mostra claramente que a crítica da sua rival quebrava o seu coração, e a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Uma concorrente desleal, usando as armas que tinha para ferir uma pessoa que era santa, uma pessoa que era uma mulher de Deus, uma mulher que tinha casado com sonhos, uma mulher que não queria muitas coisas. Ela só queria ser mãe de um filho, de uma filha, e com isso lhe tirar a desonra, porque contextualmente a mulher que não tinha filho naquele tempo, ela era como se não tivesse dado nada, não tivesse contribuído nada com aquela família, porque os filhos, na verdade, era a garantia da aposentadoria, não tinha aposentadoria, era a garantia que os pais iam envelhecer e tinha alguém que cuidasse dele. Era quem guardava, quando o salmista fala, enche dela a sua aljava, está dizendo, eles vão te proteger. Então, filhos era símbolo de proteção, era símbolo de segurança, e ela está frustrada. Eu não consegui contribuir com nada com a minha família. Talvez você, mãe, se sinta frustrada nessa manhã
como se não tivesse contribuído muito para o seu lar. E então nós temos a informação clara de que ele está desnorteado, ele está alienado, ele não está conseguindo perceber o real problema da sua esposa. No versículo 8, então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Isso não deve ser uma pergunta muito boa quando alguém está chorando. Você está chorando por quê? Essa pergunta não é que, dentro de uma sessão de aconselhamento, não é uma pergunta absurda, você quer identificar os problemas, mas a pergunta dele é como se ele dissesse: você está chorando por quê? Não tem motivo para isso. Não tem motivo para isso. Então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras e por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Pensa no caba bom. Esse Eucana não é brincadeira não, meus irmãos. Esse Eucana é o cara convencido. Ele está: não há motivo para você chorar, não há motivo para você não querer comer, não há motivo para você estar triste. Ora, tinha uma rival que provocava a pessoa que ele disse que amava, e demonstrava isso dando uma porção dobrada. Então as suas ações não correspondiam com o seu coração. Havia algo que ele não tinha ainda percebido. Assim como há no nosso coração muitas coisas dentro da família que você ainda não percebeu o motivo da tristeza do seu filho, o motivo da tristeza da esposa ou da esposa do esposo, dos seus irmãos. É como a alienação de que você acha que já tem suprido em tudo, que em tudo tem sido suficiente e tem dado até além do necessário, quer dizer, a porção dobrada. É você dividir em 3 e dar 2 para um e só a outra parte para o outro. Essa era a porção dobrada no Antigo Testamento da herança. Você dividia por 3, 2 dava ao primogênito e o filho menor ficava com aquela parte. Porção dobrada. Se a herança era para ser dividida por 2, tinha 2 filhos. Você dividia por 3, porque um ia receber a porção dobrada, o outro recebia só aquela outra parte. E este homem desnorteado realmente não vê razão para a tristeza daquela mãe. E eu pergunto para você hoje, quando há alguém triste na sua casa, alguém desanimado dentro da sua casa, como é que você está agindo? Como Eucana, ou como uma pessoa que está sensível ao sofrimento de uma forma empática, se colocando no lugar dela e de fato entender: sim, eu sei que você tem 1000 motivos para ficar triste. Eu sei que é doloroso. Você, além de não poder gerar um filho, ainda ter uma pessoa que eu coloquei dentro de casa e faz de tudo para te irritar. Eu sei disso, Ana. Eu só peço que você tenha paciência e confie no Senhor, que Ele pode fazer o que eu não posso. Lembre-se, não pode fazer como Raquel, que colocou a responsabilidade de Jacó porque não dava filho. Então não pode ficar colocando a responsabilidade em um ou no outro, mas confiar naquele que pode fazer muito mais do que pedimos e pensamos, que pode mudar a história de uma vida. Ele poderia ter agido assim. Nós podemos agir assim, meus irmãos, e dizer: eu entendo porque você é uma pessoa que tem vivenciado frustrações profundas no seu coração. Eu sei que você não teve oportunidades que outras pessoas tiveram. Eu sei que não temos recursos que outros têm, que pôde pagar faculdades particulares, que pôde pagar isso e aquilo, e você não poderá ter esse privilégio, mas confia no Senhor. Ele é o seu Deus. E nós temos visto em toda a história famílias humildes, famílias pobres, que pessoas tomaram a decisão: eu vou seguir em frente, vou me livrar dos meus traumas, eu não vou ficar me vitimizando. Eu quero ser diferente, eu quero crescer e farei de tudo para isso. E confiando no Senhor, muitas vidas hoje são bem-sucedidas para a glória de Deus. Para a glória de Deus. É preciso que haja então compreensão e não pressão. Que os pais não fiquem pressionando o filho, mas falem para eles das limitações que vocês têm como pais, ou como esposo, ou como esposa, mas diga para ele: você pode ir além de mim, você pode conseguir aquilo que eu só sonhava, mas eu quero que meus sonhos se realizem em você.
e ficarei tão feliz como se fosse eu. É assim que devemos agir, sem alienação, sem um coração totalmente desnorteado diante das dificuldades da vida. Então, no ponto 3, nós devemos agora considerar as orações de Ana. As orações de Ana precisam ser consideradas. Essa mulher que, nesse momento trágico da sua vida, não tinha muitos recursos, não havia inseminação artificial, não havia medicina desenvolvida como hoje, mas ela tinha algo que você tem também. Ela não tinha recursos para isso, assim talvez como você não tenha para muitos problemas da sua vida para serem resolvidos. As orações. Ela vai agora falar com aquele que pode todas as coisas. Então, quando você estiver em um beco sem saída, não vê muitas perspectivas dentro da materialidade deste mundo, das questões materiais, lembre-se que você tem algo poderoso. Ela se chama oração. E ela vai orar. Ela poderia ter seguido o caminho definitivo da amargura e seguir uma vida amargurada como fez Noemi, e dizer: não me chame mais de minha alegria, me chame agora de amargurada, porque esse é o meu nome. Perdi o meu esposo, perdi os meus filhos e não quero mais ser feliz. Não é isso que acontece com muitas vidas que passam por um casamento frustrado e dizem assim: olha, nenhum homem presta. O homem diz: nenhuma mulher presta, não se envolva não, eu só passei por sofrimento. Isso, na verdade, é vitimização e frustração. Isso precisa ser curado. Isso precisa de cura. Não limite Deus pelas suas limitações. Essa é uma limitação sua, mas Deus é muito maior do que isso. Deus está restaurando a família. Ruth poderia agora cair em uma amargura. Ruth significa amizade, amizade. Essa menina moabita que era condenada pelo seu passado, tinha como herança o incesto de uma filha com o pai, os amonitas e as moabitas, uma mulher condenada pela sua história, uma mulher condenada pelas circunstâncias, porque quando consegue casar, agora o marido morre. Mas a vida não só era isso. Havia redenção. A vida não só é condenação, também é redenção. E Deus resolveu redimir aquela vida e fazer daquela história uma história linda, que chega até hoje, através de Jesus, o nosso Salvador. Então, não são as trágicas histórias da vida que devem te levar ou optar pela amargura. Você pode conseguir muito mais do que isso. Ela poderia ter seguido o caminho do ressentimento, que é uma sensação de injustiça. Você não aceita, isso é injusto, isso é injusto. Eu vivo na igreja, eu busco o Senhor, leio a Bíblia, isso é injusto. Isso é ressentimento. Ressentimento é uma sensação constante de que as coisas não são justas com você. E nessa sensação de injustiça, você chega a ter raiva de Deus. Você ira-se contra Deus. Ela poderia ter seguido o caminho da desilusão. É quando você desilude e não crê mais naquilo que você acreditava antes. Nós temos pessoas desiludidas com o casamento, desiludidas com seus filhos, desiludidas dentro da igreja, não acreditam mais. Mas ela não fez nada disso. E a sua oração sincera, que vem da sua alma, no versículo 10, começa a mudar aquilo que parecia impensável. No versículo 10, levantou-se Ana e com amargura de alma, ela tinha amargura de alma, mas ela não era uma mulher amargurada. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. As suas lágrimas começaram a ser derramadas. E o Senhor começou a acolher as suas lágrimas. E ela então, no versículo 11 dessa oração específica, ela diz assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez o voto de consagrar Samuel, esse filho que ainda não havia nascido, ao Senhor. Uma mulher que desejava tanto um filho, agora estava disposta a abrir mão dele. Isso é incrível, né? A coisa que você mais deseja, quando você consegue, você diz: eu devolvo. Isso é desprendimento.
Geralmente aquilo que mais desejamos é aquilo que não queremos perder jamais. Então, essa oração, ela apresenta 4 aspectos importantes, meus irmãos, e que nós devemos lembrar nessa primeira expressão, quando ele diz: Senhor, vê a aflição da tua serva, vê as minhas circunstâncias, vê o que eu estou passando, olha para a minha vida diária, olha para o vazio que carrego, vê a minha situação, Senhor, tome conta disso. É uma oração sincera, que fala, que abre o coração e diz: olha para mim e veja o que eu tenho passado. A segunda coisa, quando ele diz agora: lembra-te de mim, Senhor. Olha, Senhor, por favor, lembra-se da minha aflição. Essa questão de lembrar, meus irmãos, ela é muito importante. Na história de José, por exemplo, que sai da prisão, grandes coisas não acontecem porque há um esquecimento. Entendeu, meus irmãos? Da parte dos homens, mas não pode haver da parte de Deus. Então, José, ele fez algo por aqueles 2 homens, o padeiro lá e o copeiro, e disse: olha, quando Deus te restituir, que no caso era o copeiro, o padeiro ia morrer, lembra de mim. E ele esqueceu. E por isso ele passou tanto tempo na prisão. Até um momento que ele se lembra daquilo e fala lá para o faraó, e ele é restituído, e ele sai dali para a posição de governador. Você faz coisas pelas pessoas, assim como Deus faz muitas por nós. Mas muitas vezes você esquece. Muitas vezes num relacionamento você esquece que tem sido a sua esposa para com você. Que ela abriu mão de sonhos, saiu de lugares onde morava, pagou um preço para estar do seu lado. Mas tem hora que você esquece disso. Você esquece disso. E Ana não queria que Deus esquecesse. Então nós temos que pedir: Senhor, não me deixe esquecer do preço que meu esposo pagou para estar do meu lado, pelos dias que ele se levanta para ir trabalhar, pelos aborrecimentos que ele tem lá no trabalho, pela luta que ele enfrenta. Não me deixe esquecer disso, Senhor, porque no dia que eu esquecer disso, eu deixo de amá-lo. É por isso que Jeremias está preocupado com a sua mente quando ele diz: Senhor, quando ele olha para a ruína de Jerusalém, as portas queimadas, os muros derribados, e ele olha aquele cenário caótico, terrível, ele diz: Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ele começa a lembrar das coisas boas que foram feitas, que Deus tinha feito por eles, sem eles merecerem, e é isso que mantinha a fé. Quando as coisas não estiverem dando certo, nunca esqueça de tantas vezes que já deu. Sabe, meus irmãos, eu não sei qual vai ser a minha última doença que me levará para a glória, mas eu sempre vou lembrar de todas as doenças que o Senhor já me curou para que eu estivesse vivo hoje. Eu não sei quantas gripes Deus vai te curar, quantas infecções, quantas inflamações, quantas coisas Deus vai fazer por você antes de você morrer. Mas não fixe a sua mente naquela que não haverá cura, porque muitas já foram realizadas pelo Senhor antes de chegar esse dia. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, essa é uma oração importante, meus irmãos, que serve para nós hoje, que eu nunca esqueça o que Kelly já fez por mim, o preço que ela já pagou. Isso é importante, porque esquecer, desmerecer, não é neutro. Quando você esquece, você também não desmerece, desvaloriza, não faz o que deve fazer. E por fim, não te esqueças da tua serva, que é no versículo 3, ora, o último do 3: se me deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da vida. Não seria apenas um filho, seria um filho consagrado. Ela está dizendo: eu não estou pedindo um filho qualquer, eu estou pedindo um filho para o Senhor. Quando você estiver pedindo o seu emprego, eu não estou pedindo um emprego, Senhor. Isso o apóstolo Paulo fala lá. Trabalhe para que você possa ajudar aos necessitados. Eu não estou pedindo um emprego bom na minha vida. Eu estou pedindo um emprego, Senhor, para que eu seja uma bênção no meio da tua igreja. Eu não estou pedindo um filho, Senhor, simplesmente para mim. Eu estou pedindo um filho para ser uma bênção no teu reino. Essa é a oração que é poderosa. Não é oração simplesmente para satisfazer os nossos desejos, mas para a glória infinita de Deus, que faz todas as coisas acontecer.
Eu não estou pedindo simplesmente isso, Senhor, para mim. Eu estou pedindo algo para a tua glória. Então, quando você pedir um emprego bom, diga, Senhor, eu quero um emprego de 50 mil mensal, no mínimo. Eu fui ver que era o salário do presidente. Eu estava vendo lá uma reportagem, salários dos presidentes no mundo. É tudo em euro, em dólar, assim, é coisa chique. É tudo chique. Mas quando você pedir assim um emprego bom, não é para fartar os seus próprios desejos, para ser uma bênção na igreja do Senhor, para ser uma bênção no meio da sua família, para ser uma bênção onde você estiver, meus irmãos. Essa é a oração que Deus responde. Essa é a oração que Deus responde. Isso é importante para nós. Então, por fim, meus irmãos, nós devemos considerar as prioridades de Ana. As suas prioridades espirituais de adoração que vemos. Aí, em primeiro lugar, vemos que há uma prioridade de adoração, e nós já falamos sobre isto. Então, no versículo 3, este homem subia anualmente à sua cidade para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E no versículo 19, então se levantavam de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram para a sua casa em Ramá. Sabe, meus irmãos, você está passando o problema. Esses problemas nunca deviam afastar você da igreja. Essa família, essa mulher amargurada, era provocada constantemente, e quando ia para a igreja, que era o templo, essa provocação agora era pública. Mas ela nunca deixou de ir. Mesmo sabendo que ali não era o momento, não era o ambiente para ela mais agradável, como deveria ser. Como a alegria de Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe? Nós vamos em família. Sabe como era para Ana? Senhor, tem misericórdia de mim, porque tu sabes que quando eu for à casa do Senhor, a humilhação que eu sinto agora será pública, daquilo que tem sido privado lá dentro de casa. Mas ela nunca deixou de ir. Eu nunca devo deixar de ir na igreja, mesmo quando as pessoas não me aceitam como devo aceitar, quando as pessoas não estão próximas de mim como deveriam estar, porque eu sei que ali é o lugar que eu me encontrarei com o Senhor e derramarei minhas lágrimas, mesmo quando maltratado pelos outros. Hoje nós vivemos um ambiente aqui de paz, meus irmãos, e eu louvo a Deus e valorizo isso a cada instante, mas saibam que não é a realidade de muitos irmãos nossos que estão vivendo hoje. Como eu tive informação de um pastor que foi ministrar a ceia, tinha 2 presbíteros, cadê o presbítero Ico saiu? O Ico sabe disso, você não pode ouvir não. Aí o irmão orientou o pastor, olha, quando for distribuir a ceia, esse presbítero vai entregar desse lado, por favor, decore isso. E esse outro desse outro lado, porque se esse for entregar desse lado, nenhum recebe dele. Sabe quanto tempo o pastor passou na igreja? 1 semana. 1 semana. Então vamos valorizar, meus irmãos, os momentos que estamos vivendo nessa igreja, porque é extraordinário. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu caminhar para o final, meus irmãos. A prioridade no reino, a prioridade eterna para o reino, do versículo 27, porque por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor. Versículo 28, por todos os dias que viver, pois do Senhor pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Então, depois da sua prioridade na maternidade, que eu saltei, porque ela disse, olha, eu não vou agora, vou ficar, eram 3 anos, a mãe amamentava o filho. A mãe amamentava durante 3 anos. Ele disse para Eucana, durante esses 3 anos eu vou ficar com ele. Quando passar os 3 anos, eu vou e o entrego definitivamente. E voltarei lá de ano em ano para levar uma túnica para ele. Isso aqui também é importante, meus irmãos, eu tinha saltado, mas deixa eu comentar uma coisa. Há um período que a mãe deve dedicar exclusividade aos seus filhos, para que quando eles crescerem, agora você não fique com a carência e querendo interferir na vida dele adulta, quando deveria ter feito isso quando ele era pequeno. Nós temos pais interferindo no casamento dos seus filhos. Dos seus filhos. É como se não tivesse feito pelo filho na idade certa o que era para fazer e agora quer fazer quando não é mais idade para fazer.
Ana está dizendo, nessa idade de 3 anos, farei tudo que uma mãe pode fazer para o seu filho, mas depois que eu entregar, agora é com ele. Isso é importante. Então, na nossa sociedade das creches, da terceirização, os pais não têm tido tempo de desenvolver afeto com o seu filho pequeno, e quando eles crescem, agora é como se houvesse uma carência e quer fazer numa idade que já passou. E isso é ruim para os pais e também para os filhos que agora sofrem. Então, meus irmãos, concluindo, então, um bom filho é um grande presente de Deus, não só para a família, mas para toda a sociedade aonde ele viver. Então, por isso, essa mensagem teve como título o presente de Ana. Ela entregou um grande presente para a sociedade. Lembrando que o maior presente que foi entregue por mim e por você se chama Jesus. Maria entregou um presente extraordinário. E esse presente mudou minha vida. E eu espero que tenha mudado a sua vida também. Porque foi o melhor presente que eu já recebi na vida. E depois muitos presentes que a gente vai recebendo, mas nenhum é igual ao de Jesus. Nenhum é igual a Jesus. Ninguém vai receber mais um presente igual a ele. Por isso é um presente que deve ser valorizado. Porque ele é capaz de mudar a nossa vida. Os outros presentes que recebemos, um gostamos, outro não. Deixa eu terminar só com um presente engraçado. Eu estava numa reunião, a irmã resolveu dar um presente para mim. Meus irmãos, o presente era uma gravata daquela de zíper. Aí eu disse, mas que bonitinho, minha irmã, que coisa mais linda. A irmã disse, deixa eu botar no Senhor. Agora, minha irmã, sim. Meus irmãos, a irmã foi botar a gravata, o zíper enganchou. Enganchou com toda a força no meu pescoço. Eu botava tudo que tinha e não tirava mais. Comecei a faltar ar. Disse, minha irmã, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, minha irmã, essa gravata está com defeito. E ela, quanto mais puxava, mais rapetava. Eu disse, minha irmã, tem uma tesoura? Tem uma tesoura? Espera aí, pastor, vou procurar. Achou a tesoura. Disse, pelo amor de Deus, minha irmã. Outra dessa não traga não, que eu não aguento não. Então nós recebemos presente de todo jeito, né, meus irmãos? Uns nós gostamos, outros dizemos que estava lindo, que era maravilhoso, mas que você... Isso é normal. Michele fica rindo. Mas isso faz parte da vida, né? Faz parte. Não é obrigado todo mundo saber tudo que eu gosto, né? A gente pede uma dica. Gosta de que cor, por exemplo? Para mim é azul. Azul. Hoje eu não estou nem todo de azul, mas eu gosto de azul. Mas Jesus é o presente que... Esse não falha. O presente de Jesus, esse presente não falha. Que Deus abençoe cada um de nós. Vamos ao ofertório, meus irmãos, que é uma forma de adorarmos ao Senhor com aquilo que Ele tem nos dado. E eu acredito que esse foi um dos motivos que você tem orado para que Deus te dê recursos. Então é um privilégio, não é uma obrigação. Porque nem todos têm o privilégio de ter hoje um salário mensal e devolver parte dele ao Senhor. Então para nós não é uma obrigação, um privilégio. E quanto mais temos, mais podemos devolver, não é isso? Então é um privilégio. Vamos cantar uma canção e vamos então, vou pedir aos irmãos bonitos que tragam o gasofilácio aqui para frente. Nós temos um QR Code que os irmãos podem ofertar virtualmente, online, e temos aqui o físico. Os irmãos que fazem virtual e queiram colocar o envelope vazio, podem fazer isso como gesto aí simbólico do que já conseguiu colocar lá.
seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar na sua casa, adorando ao Senhor e dizimando e ofertando, meu Deus, seguindo a obediência da tua palavra. Pai, que aqueles que estão em dificuldade financeira, o Senhor abra portas, direcione, meu Pai, dê sabedoria naquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, Pai amado, porque nós sabemos que devolvemos a Ti o que é Teu, aquilo que o Senhor nos dá, meu Deus, e deixa conosco que nós tenhamos também essa sabedoria para administrar bem, em nome de Jesus, que a Tua casa seja farta, meu Deus, do Teu alimento espiritual e também do alimento material, em nome de Jesus. Amém. Queridos, recebam a bênção, meus irmãos queridos, que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno Pai, que a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós aqui reunidos e sobre todo o teu povo que encontram-se dispersos por toda a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Amém.